Boa noite. Vamos então dar início ou continuidade aos nossos estudos das quartas-feiras. Gostaria de pedir a todos para que a gente acalme o nosso coração, a nossa mente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos auxiliam nesse estudo das quartas-feiras. Que a paz do Mestre permaneça conosco, enchendo o nosso coração de esperança para dias melhores. Que Deus abençoe os nossos objetivos. Que assim seja. Nós falamos no bate-papo passado que nós iríamos continuar nesse slide, sobre a casa mental. E bem, como se diz, bem devagarzinho para a gente entender. Nós vimos que a nossa casa mental ela é composta do porão, do primeiro andar e do sótão. No porão nós temos o nosso subconsciente. No primeiro andar, ou seja, no térreo, nós temos o nosso consciente e no sótão o nosso superconsciente. Transitamos muitas das vezes no térreo e no porão. E raras as vezes no nosso sótão, onde estão as coisas divinas. Então hoje nós vamos... Lembra que nós fizemos 3 perguntas? E começamos a responder e vamos continuar a responder a primeira questão, que é: por que somos extremamente instintivos? Aí foi colocado em parênteses, nós já falamos sobre isso, mas não custa repetir. Esse instinto, que nos referimos aqui, aos instintos prejudiciais, que nos levam às viciações, às quedas morais e sofrimentos de toda a ordem. Porque existe também os instintos bons, aquele que nos auxilia, que nos ajuda. Quanto de nós já ouviu falar no instinto materno? O instinto materno é fantástico. Não tem explicação. A ciência não conseguiu ainda uma explicação lógica para o instinto materno. Uma mãe sente quando o filho não está bem, não importa a distância, não é verdade? Então, tudo isso ainda tem que ser estudado com bastante carinho. Hoje nós estamos falando sobre esse instinto que nos leva a quedas morais, a sofrimentos que poderiam e podem ser evitados a partir do momento que nós entendemos ou começamos a administrar esse nosso passeio na nossa casa mental, entre o térreo, o porão e o sótão. A hora que conseguimos equacionar essa nossa caminhada nesses 3 lugares, com certeza nós vamos evitar muito sofrimento. Mas para isso nós temos que entender. E para entender nós temos que estudar, não é verdade? Então vamos lá. Por que somos extremamente instintivos? Somos instintivos porque não aprendemos ainda a pensar além do habitual, do automatismo. Essa semana, conversando com um amigo a respeito das pessoas que gostam de tomar um álcool, são uns alcoólatras de uma forma geral. E ele falou: você percebeu que uma pessoa, muitas vezes, ela vai num bar, na conveniência, compra uma garrafa de uma bebida qualquer, ela vai andando na rua, se ela escorrega e cai, aquela garrafa não quebra. Por quê? O instinto dela protege a garrafa e o corpo que se dane. Nós estávamos falando uma coisa assim tão pueril, mas se nós formos aí, eu estava pensando desse nosso estudo. E sabe que é verdade? Por quê? Porque nós não aprendemos, quer dizer, a pensar e agir além do habitual e do automatismo. Por isso somos muito instintivos, extremamente instintivos. E isso faz que sempre que uma provação se apresenta em nossa encarnação, ou seja, nesta encarnação, em situações já conhecidas, que já aconteceu no passado, pois certamente já ocorreram em algum lugar do tempo, o que a gente faz? A gente recorre ao porão da consciência para enfrentar a situação. Por que nós recorremos ao porão e não ao sótão? Porque no porão está a solução que nós tivemos lá atrás, no passado, na mesma situação.
Então, por isso que a gente recorre, ele diz aqui, na grande maioria das vezes, a atitude lá arquivada não resolve, ou seja, não está na resolução da questão em prova. Por que que não está? Porque se já está acontecendo uma coisa com a gente agora, já aconteceu no passado. Se já aconteceu e está acontecendo novamente, porque no passado nós não conseguimos solucionar. Por isso que acontece novamente. Vamos continuar para ver se a gente consegue. Ó, em muitas ocasiões, as situações de prova parecem se perder no círculo das encarnações à medida em que se repete. Por que que ela se repete? Como nós já falamos, ela se repete porque nós não conseguimos, no passado, no tempo, no espaço, achar uma solução coerente para aquela situação. Né? Aí, a instintividade se manifesta aí por não procurarmos encontrar soluções novas para problemas antigos, ou seja, nós sempre usamos a mesma solução. Nós falamos no bate-papo passado, no estudo passado, que aquela proposta de Jesus, quando alguém lhe der um tapa, lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Aí nós fizemos aquela série de perguntas, será que hoje a gente consegue fazer isso? Se alguém nos der um tapa, qual seria a nossa reação? Vou oferecer a outra? A proposta de oferecer a outra está no porão, desculpem, está no sótão. Mas nós, como dificilmente vamos no sótão, nós vamos buscar aonde a solução? Sim, no supetão. Nós vamos no automatismo do porão, vamos no porão. E no porão, lá no passado, nós tomamos um tapa, nós já revidamos imediatamente. Então, são soluções, né, antigas, aí, para problemas novos. Ou seja, como ele está aqui, desculpem, a instintividade se manifesta aí por procurarmos em soluções novas, desculpem, para problemas antigos. Só que não é uma solução nova, porque nós já fizemos isso no passado. Nós só não conseguimos lembrar. Né? E aí ele continua nos informando o seguinte, ó, por que encontrar a instintividade se manifesta aí por não procurarmos encontrar soluções novas para os problemas antigos. Problemas esses que não serão solucionados com ideias e atitudes antigas. Isso teria que ser com a ideia e atitude novas. Olha, se no passado eu fiz isso e não deu certo, eu vou ter que mudar a estratégia porque a partir do momento que nós equacionamos o problema, ele some, ele desaparece. Ele não continua mais. E o nosso maior problema hoje em nossos relacionamentos, tanto familiares, quanto afetivos, quanto de sociedade, é nós não sentarmos para conversar e equacionar o problema. A gente vai empurrando com a barriga, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, na maioria das vezes, não nos deixa sentar e conversar. Muitos casais se separam por causa disso, muitas relações se terminam por causa disso. Muitas amizades se perdem por virtude disso, porque nós não encontramos essas ideias, essas atitudes novas para resolver problemas antigos. Nós resolvemos sempre da maneira antiga. Por quê? Porque está lá no nosso porão a resolução. Então nós vamos buscar, através do automatismo, nós vamos buscar lá as soluções. Continuando, se hoje passamos por provas de ordem semelhante, é porque precisamos pensar com as ferramentas que Jesus e seus mensageiros têm nos ensinado a perder dos séculos. Mas como assim a perder dos séculos? Há mais de 2000 anos, Jesus trouxe um monte de solução para os nossos antigos problemas. Nós continuamos com os antigos problemas e nos olvidamos das soluções apresentadas por Jesus. Essa é a realidade. Tanto que a gente costuma brincar, falar, poxa, mas como é que eu vou saber se eu estou agindo certo ou não? Nós até fazemos algumas brincadeiras e falo o seguinte,
Olha, de repente, eu gosto de fazer a comparação do trânsito douradense. O trânsito douradense é uma escola fantástica de paciência. Né? Para quem precisa educar a paciência, venha dirigindo horários. Vocês vão ver como que é bom para educar a paciência. Né? Então eu sempre costumo fazer essa brincadeira e usar como exemplo o trânsito douradense. O que mais nos irrita no trânsito? Poxa, a gente está ali cumprindo as normas, as leis certinho, dentro da faixa, dentro da velocidade, obedecendo a sinalização. Via toda vez, e é comum isso acontecer, porque existem muitas pessoas de outras cidades que vêm para Dourados e nem todas conhecem as técnicas do trânsito da cidade. Né? Aí vem alguém e nos fecha. Né? A primeira coisa que vem na nossa mente, a gente fala assim, é fazer uma prece pela mãe daquele cidadão. Né? Por quê? Porque nós vamos por porão, no automatismo. Aí a pessoa um dia lá no centro falou assim, tá, mas o que eu devo fazer então? Poxa, eu tô, de repente, a pessoa me fecha. Calma, calma, ó. Nesse último parágrafo aqui, ó. Se hoje passamos por provas de ordem semelhante, é porque precisamos pensar com as ferramentas que Jesus e seus mensageiros têm nos ensinado. Então, como que é essa ferramenta? É simples, eu falei para a criatura lá no MEPA, e falo para mim também, que eu preciso falar isso para mim constantemente. Né? Ora, eu estou ali, me fechou. Antes de eu fazer a prece pela mãe do cidadão, eu vou imaginar o seguinte: Jesus está sentado ao meu lado, ou um dos seus mensageiros, que eu estou dando carona, e se ele ou um dos seus mensageiros está aqui, qual seria a ação, a atitude dele ou do mensageiro se tivesse no meu lugar? Se nós conseguirmos fazer essa comparação, com toda certeza nós não vamos fazer a prece pela mãe do cidadão. Né? Se Jesus estivesse no meu lugar, conhecendo pelo pouco do evangelho que a gente estuda, ele ia falar, calma meu irmão, vai em paz, você está com pressa, talvez você esteja com um problema maior do que o meu. Né? A gente não pensa assim. Por quê? Porque nós buscamos no porão, através do automatismo, da impulsividade, reações antigas para problemas novos. E eu estava citando o exemplo do trânsito, mas tem várias coisas na nossa vida que acontecem e vem se repetindo a cada encarnação, muitas vezes mudando a cor, tá? Mas o bojo é o mesmo. Por quê? Enquanto nós não aprendermos a administrar, a equacionar o problema ou o desafio, como nós preferimos dizer, no lugar de ter problemas, temos desafios, esses desafios não serão solucionados. Eles só serão solucionados a partir do momento que eu conseguir equacioná-lo. Vamos dar sequência? A segunda pergunta, né? Nós fizemos 3. Falamos a primeira, porque nós somos extremamente instintivos. A primeira. Essa aqui é a segunda. Ó. De onde vem a dificuldade em trilhar novos caminhos de acordo com as palavras do Nazareno? Poxa, antes do Jesus veio tanto dos seus prepostos, trouxeram, embora com outras palavras, mas o fundo, no fundo, era o mesmo. Né? Foi em virtude da nossa primariedade, da nossa ignorância, ainda foi falado de uma outra forma. Vamos pegar Moisés com a sua lei mosaica, tá? Ele precisava, na época, falar daquela maneira que o povo só entendia daquela maneira. Né? De onde vem essa dificuldade? Para Calderaro, lembra do Calderaro que nós falamos com o mentor espiritual lá que André Luiz nos cita através do Chico? Para Calderaro, muitas vezes, olha só que coisa interessante, nós rolamos do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e nos entregamos ao relaxamento da vontade. Hã? Como assim? Porque deixamos de nos acolher no segundo andar, que é a sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de se reerguer, e caímos
na esfera dos impulsos instintivos, ou seja, para o porão, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Como que nós vamos traduzir isso para o fubazão, para a gente entender, como diz o Coronel Lobo? Vamos passar isso para o fubazão para ficar melhor. Olha só. Rolamos do terceiro, né, onde estão nossas concepções exteriores, nos entregamos ao relaxamento e à vontade. No lugar de parar no segundo, ou seja, para nos reerguer, né, que é o andar do nosso esforço próprio, nós já fomos direto lá do terceiro, direto para o porão, onde estão nossos instintos arquivados e os nossos automatismos de impulsividade. Aonde que nós vemos isso? No meio espírita. Nós vemos constantemente isso no meio espírita. Já participamos de reuniões espíritas, assim, em seminários, em reuniões, grandes reuniões, com várias casas participantes, com federativa, um monte de coisa. Aqui em Dourados, inclusive, né? Aqui em Dourados, em Campo Grande, já tivemos a oportunidade de observar pessoas que estão exercendo no momento um cargo, uma posição dentro da hierarquia do movimento espírita, que quando contrariada, vou dizer bem devagar para a gente entender, que quando contrariada nas suas concepções, nas suas colocações, ela desce do terceiro andar para o porão. E a gente fala, nossa, mas fulano tomou essa atitude, meu Deus, eu pensava que ela era tão sublimada, a gente fala assim. Né? Não para nem no térreo para dar um esforço, fazer um esforço, né? Para se reerguer. Já cai direto lá no porão de lá, chuta. Bom, nós já vimos isso. Então, a dificuldade em trilhar o caminho está onde? Vamos continuar? Vejam bem, viver as palavras do Nazareno nos exige o quê? Disciplina. O que Emmanuel pediu para o Chico quando começaram a trabalhar? Emmanuel falou para o Chico 3 coisas. Eu vou te pedir 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. Né? Hoje a gente fala nas casas espíritas, principalmente na nossa, né? Indisciplina, ninguém fala, estão falando que eu sou indisciplinado, aí já vem os canela de vidro e uma série de outras coisas, mas infelizmente, enquanto não houver disciplina, nós vamos ter problema na administração dessa nossa casa mental. Continuando, disciplina em domar, vejam bem, disciplina em domar no porão da consciência, onde residem o instinto e o automatismo, e nós vamos complementar o instinto, o automatismo e a impulsividade, o instinto da crueldade, da vaidade e de tantas outras nuances do egoísmo que coexistem com nossa vontade de seguirmos a caminhada do Cristo. Não é porque nós hoje exercemos um cargo, ou estamos atualmente em um cargo de direção, de representação dentro do movimento espírita, que nós não estamos sujeitos a isso. Principalmente o instinto da vaidade. Quando as nossas colocações não são atendidas, quando as nossas observações não fazem parte da maioria. Quando o nosso voto é vencido, aí nós vimos ainda que o instinto da vaidade fala muito alto no meio espírita. Né? Isso é porque a nossa casa não é federada, não é adesa, né? E a gente percebe isso. Com um pouco de tristeza até, mas a gente percebe. Outras vezes, a dor do remorso não permite fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Porque o remorso, né, a dor do remorso, dificulta muito o nosso acesso ao nosso sótão.
no máximo nos deixa no térreo e com a tendência a ir para o porão, porque lá existem muitas soluções de passado que vão se repetindo e vão se repetindo, como já dissemos, até o total equacionamento. Vamos continuar? Quanto mais amadurecidos nos tornamos, mais as palavras dele, de Jesus, vibram profundamente nas entranhas de nosso ser. Então, para aquele exemplo que nós damos, estamos no trânsito, vamos imaginar Jesus ao lado, para que isso aconteça, eu tenho que estar amadurecido. Se eu estiver nessa minha imaturidade ainda pensando só em mim, só, deixando o meu egoísmo, a minha vaidade falar mais alto, eu não vou conseguir deixar que as palavras vibram no meu ser, porque primeiro eu, depois o samba, como a gente costuma dizer. Um dia estaremos habituados na prática do Evangelho, e tal fato deixará de ser uma virtude para ser um hábito. Oh, coisa boa! Vai ser tão bom quando nós conseguirmos chegar nesse nível, em que o Evangelho para nós será um hábito, não será uma virtude. Tem gente que fala tão bonito. Eu vejo muitas vezes uns pastores, eu gosto de assistir algumas pregações, pelo menos na televisão, né? Falando sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento. Muitas vezes até eles misturam um pouco o Novo Testamento. Falam, nossa, que conhecimento ele tem. Ele sabe o capítulo, a página, o texto, o versículo. Eu fico encantado com aquilo. Aí depois a gente vê a atitude daquela mesma criatura. A gente vê que o Evangelho é um hábito, não é uma virtude ainda. Mas um dia vai ser uma virtude, né? Se Deus quiser, vai ser para todos nós. Vamos continuar? A última pergunta. Onde está em nós essa consciência tão falada pela doutrina dos Espíritos? Né? Olha, estamos na terceira e última pergunta que fizemos da aula passada. Onde está em nós essa consciência tão falada pela doutrina dos Espíritos? E eles nos respondem: no andar superior, em nosso superconsciente, dentro da nossa casa mental. Lembra quando nós falamos das mônadas? Somos faíscas divinas, saímos das mãos de Deus, né, como umas faísquinhas, portanto, temos todas as suas virtudes em estado latente em nós, no nossa casa mental. Né? Então, e ela continua lá na casa mental. Lá, nesse superconsciente, ou seja, no sótão, está a lei de Deus. Muitas delas aprendidas através dos ensinamentos dos nazarenos e de seus prepostos, que eles vieram, acordaram em nós que aquilo que estava em estado latente, eles e seus prepostos, e foram nos mostrando através da exemplificação como era aplicado aqueles ensinamentos. Então, são leis morais universais, que, a depender da vontade do morador da casa, ou seja, nós espíritos, ela pode ser acessada para acalmar as tempestades, as dores que ocorrem no andar intermediário, ou seja, no consciente, na vida presente. Peraí, como é que é? Vamos repetir então, São leis morais universais, que a depender da vontade do morador da casa, dessa casinha que nós fizemos, que somos nós espíritos, pode ser acessada com a maior facilidade e utilizada para acalmar as tempestades e as dores que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso presente. Basta percebermos o automatismo e recorrer a Deus, que nos disse: buscais e achareis. E nós dissemos ainda, vamos acrescentar aqui o que está no Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te que o céu te ajudará. Na hora da dor, da tempestade, se nós formos para o porão, nós só vamos achar soluções que já deram errado no passado.
e que nos levaram às quedas morais, como nós estávamos falando, né? Da consciência, dos instintos. Já nos levaram a quedas morais. Então, se nós formos para o porão buscar as soluções, nós vamos cair de novo. Agora, se nós acessarmos o andar superior, ou o sótão, né, é mais difícil porque nós estamos naquele automatismo do agora, mas vamos relaxar. Respira 2, 3 vezes, respira puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, acalma o coração, acalma a mente, consulta o sótão, com certeza, toda certeza, está assim de mãos amorosas a nos auxiliar, são os nossos anjos guardiões, são os nossos familiares, os espíritos amigos, a nos trazer intuição de como resolver, como equacionar as tempestades e as dores que se abatem sobre a nossa presente encarnação. Buscai e acharei. Mas o que a gente busca? A gente vai buscar batom no camisa do marido, bilhete no camisa do marido, buscar fofoca de vizinho. Isso a gente vai buscar, mas a gente não vai buscar aquilo que pode nos auxiliar, que está no porão do nosso próprio campo mental, a nossa casa mental. Aí está a nossa grande dificuldade. Infelizmente, né? Mas vamos lá. Vamos terminar isso aqui, né? Nosso último slide. Eu deixei em vermelho para a gente pensar junto. Olha só. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, ou seja, aos instintos, à impulsividade, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras. Quem acredita em milagre. Vamos nos refugiar exclusivamente no templo das nações superiores. Deus vai resolver. Deus não vai resolver nosso problema, gente. Não vai. Ele vai nos dar as ferramentas, quem tem que solucionar somos nós. Então, se a gente for refugiar nesses templos das noções superiores, nós vamos sofrer o perigo da contemplação sem obra. Lembra de Paulo? Contemplações sem obras. Da meditação sem trabalho. O que adianta eu meditar, me esforçar, ficar em casa rezando, orando, não mover uma palha para ver se meu vizinho tem o que comer? Ou se lá na minha casa espírita, ou na minha igreja, ou na minha comunidade tem alguém precisando da minha, nem que seja do meu sorriso ou do meu abraço. Meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Essa renúncia sem proveito é fantástica. Eu fui estudar sobre isso. Quantas pessoas se enclausuram nos monastérios e passam a vida de contemplação? Com que proveito? Renuncia aos bens do mundo, aos pecados do mundo. Tá? E o que você fez pelo seu semelhante? Aí chega lá e fala para aquela encarnação que vão ter que repetir muitas coisas porque foi uma renúncia sem proveito. E nada na criação de Deus é inútil, tudo tem que ter um proveito. E para terminar, necessário é transitarmos pelos 3 andares da casa mental, alimentando nossa presente encarnação, que está no andar intermediário, ou seja, na atualidade. Com as experiências outrora vividas do porão, de vez em quando nós temos que consultar, sim, as experiências no porão, descer, ver, poxa, peraí, o que aconteceu? Está me acontecendo agora? Já aconteceu, então vou lá ver o que eu fiz. Bom, se eu fiz isso não deu certo, eu vou ter que modificar. Com as inovações ou as aspirações do homem do bem que está no andar superior. Lá no porão eu achei uma solução que não deu certo, eu vou procurar no sótão uma solução para aquele mesmo problema, mas uma nova solução para poder dar certo. Essa é a proposta
do estudo nosso hoje da Casa Mental. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Essa aula fica, esse bate-papo, aliás, fica guardado nesse estudo, para a gente recorrer quando tivermos dúvida novamente. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.